Texto 1, o que é avaliação psicológica? Em linhas gerais, assim, o que esse texto busca mesmo é fazer a conceituação do que é avaliação psicológica de forma ampla, diferenciar a avaliação psicológica como raciocínio psicológico e como um processo sistemático e oficial para avaliar psicologicamente, ou seja, avaliação psicológica como um ramo científico, metodológico e avaliação psicológica enquanto prática profissional, ou seja, como um raciocínio que o psicólogo naturalmente exerce na clínica, né? Então é diferente. E além disso, ele também quer diferenciar a avaliação psicológica de testes psicológicos. Então, o primeiro ponto a avaliação psicológica, ela deve ser conceituada como um processo sistemático, oficialmente reconhecido, inclusive pelo CRP, que tem por objetivo investigar fenômenos psicológicos, construtos como personalidade, inteligência, memória, através de métodos, técnicas e instrumentos com o objetivo de atingir uma tomada de decisão no âmbito individual, grupal ou institucional. Ou seja, vai chegar uma demanda para o psicólogo e ele tem que fazer a avaliação daquele grupo ou daquele indivíduo usando uma base teórica, uma base metodológica e várias técnicas para poder conseguir tomar uma decisão frente àquela demanda que chegou. Então, por exemplo, eu tenho um cargo de gestão que deve ser preenchido. Então, eu tenho a demanda que é o quê? Preencher aquela vaga, estruturar um processo seletivo para preencher aquela vaga e eu ainda tenho que entender qual é o perfil para aquela vaga, qual é o tipo de pessoa, qual é o tipo de personalidade que se busca. Então, eu tenho uma avaliação psicológica de forma ampla, que vai abranger a entrevista, vai abranger o teste psicológico, vai abranger dinâmicas de grupo, para que eu consiga, com vários elementos, eu vou somar aqueles elementos e o resultado final vai me levar a uma tomada de decisão, ou seja, aquele candidato é melhor que este, ele encaixa melhor neste perfil. Então, veja, a avaliação psicológica é um processo estruturado amplo de investigação, enquanto o teste psicológico, ele é menor, digamos assim. Ele está contido dentro da avaliação psicológica, ou seja, ele é um dos meios, um dos instrumentos para que eu consiga fazer uma avaliação psicológica. Mas não necessariamente ou obrigatoriamente eu tenho que usar testes psicológicos dentro da avaliação, porque eu tenho diversas outras técnicas para aplicar. Então, esse é um primeiro ponto que bate muito no texto. Um segundo ponto é que a avaliação psicológica, ainda que na história dela foi sofrendo várias críticas, né? Primeiro pela qualidade dos testes e tudo mais, chegou um momento que o CRP regulamentou a avaliação psicológica por meio da resolução 09 de 2018, reconheceu ela oficialmente como uma especialidade, um ramo estruturado de atuação. O segundo ponto que o texto aborda é que esse processo sistemático, né, estruturado da avaliação psicológica, ela tem um objetivo de tomada de decisões específicas, ela tem técnicas próprias, e ele bate muito nessa diferença de avaliação psicológica como raciocínio psicológico, ou seja, dentro do meu consultório, por exemplo, eu posso atender o paciente e fazer um raciocínio, uma avaliação genérica, mas que ela não vai constituir uma avaliação psicológica propriamente dita. Eu vou, com base na abordagem que eu uso, com base nos elementos, eu vou fazer ali uma avaliação psicológica, eu vou entender a questão daquele paciente, então, por exemplo, é uma ansiedade, e aí eu vou abordar aquele problema no contexto do meu consultório, por exemplo. Mas isso não é considerado oficialmente como uma avaliação psicológica. Então, um outro ponto que ele traz. Outro ponto que diferencia dentro do texto, a diferença entre laudo psicológico e relatório psicológico. O laudo psicológico ele é um documento produzido dentro da avaliação estruturada, através de dinâmicas, testes, entrevistas, que vai, então, gerar essa tomada de decisão.
Diferentemente, o relatório psicológico é no contexto do atendimento, né, na clínica, eu vou gerar um relatório sobre a evolução do meu paciente. E também é diferenciado no texto sobre fontes fundamentais para exercício da avaliação psicológica e fontes complementares. Isso, inclusive, é uma classificação que o próprio CRP, na resolução 09 de 2018, ele elenca. Então, ele fala que para fazer uma avaliação psicológica, eu devo obrigatoriamente utilizar métodos e técnicas e instrumentos que são reconhecidos cientificamente para poder exercer esse processo estruturado. Então, primeiro, o psicólogo deve buscar as fontes fundamentais, que são os testes psicológicos aprovados pelo CFP, que estão ali presentes no SATEPS, né? As entrevistas psicológicas, a anamnese, ou então protocolos ou registros de observação de comportamento obtidos individualmente ou por meio de um processo grupal. Então, basicamente, eu tenho 3 grandes fontes fundamentais, principais, para eu exercer a avaliação psicológica. E existem as fontes complementares que vão ajudar o psicólogo a realmente complementar e dar mais base, mais fundamento para a avaliação dele, para essa tomada de decisão. Então, são técnicas e instrumentos não psicológicos que possuam respaldo na literatura científica da área e desde que eu respeite o código de ética. E documentos técnicos, tais como protocolos ou relatórios de equipes multidisciplinares, né, fornecidas então por outros profissionais. Inclusive, nesse ponto, testes psicológicos não validados pelo SATEPS podem ser utilizados para fins de estudo e para complementar a avaliação, mas eles não podem ser uma fonte padronizada e confiável ou ser considerada uma fonte fundamental para avaliação psicológica. E aí tem só alguns pontos finais que o texto fala que em 1990 a avaliação psicológica ela sofreu duras críticas porque os instrumentos psicológicos utilizados não eram tão validados, a qualidade não era tão boa, muitos foram importados, digamos assim. E aí, em 2003, para acabar com isso, dar mais valorização, criou-se o SATEPS, né? E também criou-se comissões para validar e estudar e aprovar melhor esses testes psicológicos que estavam chegando aqui no Brasil. E a partir desse tempo para frente, diversas resoluções, cartilhas foram emitidas e teve o reconhecimento da área da avaliação psicológica como uma área científica e uma especialidade que confere título de especialista para o profissional dentro do CFP.